E aí galera, esse aqui é mais um vídeo do vlog Formando Opinião. Hoje a gente vai falar sobre os males do conservadorismo, né? O que é uma pessoa conservadora, né? O que seria conservadorismo em primeiro lugar, né? Uma pessoa conservadora é uma pessoa que não gosta muito de mudanças. A ideia do conservadorismo é a ideia de manter aquilo que já está, digamos assim. Eles não gostam de mudar aquilo que existe. Eles não pensam muito se é bom ou ruim. Na verdade, geralmente acham até que o que existe já é bom, né? Mesmo que não seja. Mas geralmente eles acham que o que existe já está bom, né? Geralmente essa é a mente das pessoas dominantes, né? Das classes dominantes que não querem que nada mude, claro, que eles estão ganhando, né? Geralmente essa é a mentalidade da maioria, né? O pessoal que está ganhando, normalmente uma mentalidade conservadora, que não gosta de mudanças, né? Então esse conservadorismo ele está impregnando todo o Brasil atualmente, né? Na verdade podemos até chamar o Brasil de um país ultraconservador, né? Porque ele está em todos os cantos que a gente vê, na política, na cultura, no futebol, né? Está em todos os lugares, né? Então não precisa o conservadorismo não é só uma ideia de política, né? Como eu falei, a ideia de ser conservador é você não gostar de mudanças. Então, por exemplo, se você é um técnico de futebol que não gosta muito das novas táticas sendo usadas hoje em dia, gosta de táticas que são usadas há muito tempo, né? Ou não gosta muito de ser ofensivo e tal. Se você é um técnico retranqueiro e tal, esse é um técnico conservador, né? Ele não gosta muito de mudança, não gosta muito de se arriscar, né? Então a gente está vendo conservadorismo em vários setores da sociedade e isso atrapalha a evolução das coisas, né? Porque conservadorismo, na medida certa, é uma coisa muito útil, na verdade até necessária, né? Agora o ultraconservadorismo ele atrapalha, que ele impede a evolução das coisas. E é isso que está acontecendo no Brasil. A gente vê, por exemplo, citei o futebol, é que a gente está vendo a crise aí do sistema brasileiro de futebol, né? Uma mentalidade antiga, né? De futebol que não muda, técnicos ruins, né? Jogadores sendo formados, jogadores ruins sendo formados aí, né? Então é uma mentalidade que está ultrapassada, mas que não muda, né? Estão tentando até fazer algumas reuniões aí na CBF e tal, para tentar melhorar o futebol brasileiro, que realmente tem que mudar, né? Os cartolas não querem mudar, por quê? Porque eles estão ganhando, né? Eles estão ganhando dinheiro e para eles não interessa mudar muitas coisas, né? Então eles se tornam conservadores. Só que o pessoal que quer melhorar o futebol, né? Ele acaba se tornando, digamos, liberal, né? E acaba se chocando no conservadorismo, né? Dos cartolas e tal. Só que tem algumas mudanças sendo feitas aos poucos, né? E a gente espera que isso vá para frente porque o futebol brasileiro precisa de mudanças. Outra parte que está extremamente conservadora na nossa sociedade é a música. Se você pegar um rádio hoje em dia, é como botar um vaso sanitário no ouvido, né? Não sai nada que presta, né? Alguma outra coisa ali, né? Uma exceção. Mas você não vê nada de bom. Você vê, quer dizer, pouca coisa de bom, né? Por quê? Porque é uma coisa parecida com a outra. Eles ficam tudo naquele mesmo formato, né? Que as grandes empresas de música querem. Músicas curtinhas de 3 minutos, cheios de refrão, músicas fáceis para o pessoal decorar com facilidade. São extremamente parecidos uns com os outros na aparência também, né? Porque esse é o molde que as empresas de músicas botam, né, para fazer sucesso. É uma receita de sucesso, né? Como eu falei, é um molde de um produto que serve para vender. Então, se a música é sempre feita daquela maneira, com o tempo você começa a ver uma mesmice irritante. É o que está acontecendo na música, né? Isso pode ser chamado também de conservadorismo, porque o pessoal que está ganhando, né, as empresas no caso, não querem mudar, né? E com isso, a qualidade da nossa música vai descendo e descendo, descendo. A gente precisa de abordagens diferentes de música. Músicas que voltem a criticar governos, voltem a falar de política. A gente não tem mais músicas que falem de política nas rádios, né? Não sei se vocês perceberam.
nem na televisão, né? Isso já é uma amostra de conservadorismo das empresas, né? Então você vê mais um setor sendo afundado, né? Pelo conservadorismo, sendo prejudicado, né? Afundado em termos artísticos, né? Porque em termos financeiros eles estão ganhando, é isso que interessa para eles, né? A gente está vendo também o conservadorismo no Congresso, né? Na política, né? Tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né? Pessoas que representam um pensamento extremamente antigo, conservador. Geralmente alguns gostam de usar mais a violência, né, como abordagem, outros gostam de usar a tradição acima de tudo, inclusive acima do progresso, né, que é o caso da bancada da Bíblia, né? Tem aí o Estatuto da Família, né, que quer botar em uma linha extremamente estreita, né, uma margem extremamente estreita, o que é a família. Família para eles seriam pai, mãe, filhos e acabou. Se você mora com sua avó, isso não é família para eles. Se você mora com sua tia, isso não é família para eles. Que se dane esse formato, né? Claro que esse estatuto da família é uma maneira indireta de atingir os homossexuais, né? Que também formam um novo tipo de família, né? Só que esses conservadores não aceitam esses tipos diferentes de família. Para eles, família é apenas o que eles acham e ponto final. Claramente não é uma lei que vai abrigar a todos, abrigam apenas aqueles que eles acham que é certo, né? Então, como são conservadores, não gostam de uma ideia progressista de família, ou seja, uma ideia mais ampla, né? É o que está acontecendo na sociedade brasileira. Existem muitas pessoas que já vivem em formatos diferentes de família. Pais solteiros criando filhos, mães solteiras criando filhos, filhas e filhas, né? Como eu falei, tios, né, morando com seus sobrinhos, avós morando com seus netos. Há vários formatos hoje em dia na família brasileira, né? E a lei deveria abraçar todos esses formatos, né? Só que, como os conservadores não gostam de mudanças, acham aquilo que eles veem como certo tem que ser colocado para toda a sociedade, né? Então eles querem que a lei abrace apenas um formato de família, né? Que é o pai, mãe, filhos, e o resto que se dane, né? Outra aí amostra de conservadorismo, tem aí os homossexuais que no Congresso não tem nenhuma chance, né? Porque conservador simplesmente não gosta de homossexualismo, né? É um pensamento muito progressista para eles, né? A gente vê nos Estados Unidos faziam um passo importante, né, legalizando aí em todo o país o casamento homossexual. O Supremo Tribunal já fez isso aqui no Brasil, né? Porque pelo Congresso Nacional não ia conseguir, né? Aquele monte de evangélicos, né, super conservadores, não iriam permitir os pobres dos homossexuais se casarem nunca, né? E é mais uma amostra do pensamento conservador impedindo o progresso, né? Porque há décadas atrás, por exemplo, o casamento de negros e brancos era proibido, né? Fazer isso ser legalizado seria uma espécie de progresso. Só que os conservadores da época não queriam, né? Então esse é o grande perigo de você ser ultraconservador. Muitas vezes você não quer mudar, muitas vezes aquilo que precisa ser mudado, né? Então é isso que está acontecendo no Brasil. Na política, na música, no futebol. O ultraconservadorismo ele está indo em todas as direções e está atrapalhando, né? Tem aí na ciência também, né, tem uns projetos de botar o criacionismo sendo obrigatório nas escolas, né? Como se o criacionismo fosse ciência, né? Na aula de religião, beleza, né? Na aula de ciência se ensina ciência, né? Não religião, né? Mais uma amostra do pensamento conservador. Lá nos Estados Unidos tentaram botar, mas eles bloquearam, né? Porque lá nos Estados Unidos a banda toca diferente, né? Eles tentam fingir que não são religiosos, né? Eles tentam não usar a palavra Deus, Bíblia e tal. Lá nos Estados Unidos os criacionistas são mais, digamos, evoluídos, né? Por assim dizer, né? Então o pensamento conservador ele está se alastrando e atrapalhando várias coisas na sociedade, né? Mesmo aí a discussão da maioridade penal, né? Qual a visão da maioria da população? Que tem 16 anos, tem que ser preso e acabou, né? Preso na prisão de verdade, né? No caso, porque eles já são presos, né? Para quem não sabe, né? Geralmente a maioria das pessoas que defende a prisão não sabem que eles já são presos, né? Só que esse projeto é para colocar os menores na prisão normal,
né? O que acontece hoje é que eles são presos em um internato, né? Nessas instituições especializadas em menores. Então eles já são presos, né? O melhor recurso é fazer como os outros países fazem, né? Aumentar a pena, né? Fazer a pena ser mais severa, botar uns 10 anos, 9 anos e tal. Fazer eles ficar internados um bom tempo, né? Não apenas 3 anos. Realmente 3 anos é pouco tempo, né? Para o menor ficar preso se ele mata uma pessoa, se ele estupra uma pessoa. Ele tem que ser punido, né? Mas você tem que punir ao mesmo tempo em que você educa, né? Não simplesmente jogar ele na prisão comum. Então aí mais um exemplo, né, de uma sociedade extremamente conservadora, né? Porque esse sistema de maioridade penal a partir de 16 anos não é utilizado, por exemplo, nos países que têm o menor índice de violência no mundo, né? Geralmente só em países que têm altos índices de violência esse tipo de coisa é usado e não funciona, né? Não diminui a violência, né? Mas o conservador, ele geralmente ele, ele usa coisas, tipo de pensamentos mais rústicos, no caso, né? Mais brutos, mais violentos, no caso. E se a maioridade penal se encaixa perfeitamente, né? Em como se esse tipo de pessoa pensa, né? Uma resolução mais bruta, né? Mais violenta, que não resolve muita coisa, né? Uma coisa mais sofisticada, geralmente o conservador ele fica meio desconfiado, assim, né? Um pensamento muito progressista, assim, ele não gosta muito, né? Então, por exemplo, outra ideia do conservadorismo no Brasil, né? Por exemplo, sempre quando você critica o capitalismo aqui, muita gente fica com raiva, né? Como se você critica o capitalismo, não quer dizer que você é comunista, né? Como só existem dois lados, divisões econômicas, né? Você não pode ser um crítico do capitalismo nem um crítico do comunismo ao mesmo tempo. Você tem que ser só um crítico de um. Você está de um lado ou de outro, é nós e eles, né? Você não pode tirar o de melhor daqui ou o de melhor daqui, né? Algumas pessoas querem o neoliberalismo, né, pura e simplesmente, outras pessoas querem comunismo pura e simplesmente, né? Por que não tirar o melhor dos dois, não é isso? Esse é um pensamento novo, um pensamento progressista, né? Só que os conservadores não gostam. Ou você tem que ser neoliberal ou você é comunista, né? Geralmente ou é 8 ou 80, né? Então, mais um tipo de pensamento conservador. E a gente vai achando assim várias coisas, né? O pensamento ruralista, por exemplo, né? A maioria das pessoas que dominam as terras são os grandes ruralistas, né? E as pequenas famílias que realmente fazem, né, agricultura para o nosso país, né? Eles ficam com uma parte pequena da terra, né? E isso é muito ruim, né? Porque a distribuição é muito mal feita, né? Só que os ruralistas estão querendo pegar até a terra de indígenas para vocês terem uma ideia, né? E por aí vai. Existem vários exemplos de como o pensamento conservador está impedindo o progresso em várias áreas da sociedade brasileira, né? Então está na hora de ir contra isso, né? Está na hora de trazer ideias novas, né, e fazer elas valerem, né? Nós precisamos de ideias novas na política, nós precisamos de ideias novas, né, no futebol, nós precisamos de ideias novas na música, na economia. Nós estamos precisando de ideias novas, né, de coisas novas, né? Pensamento novo, progressista, né? Porque o país que estamos vivendo hoje é ultra conservador, né? E num país assim, pouca coisa muda e pouca coisa muda para melhor, né? Quando muda, muda para trás. O ultraconservador, eles não gostam de mudanças que levem para frente, não é? Eles só querem manter o que já está ou então trazer para trás, né? Mais ainda, né? Acreditem, existem pessoas que querem isso, né? Então a gente precisa acabar com essa onda de conservadorismo, né? Tá na hora de começar a trazer novas ideias para a sociedade brasileira, né? Porque senão a gente vai ficar afundado numa sociedade, né, quase uma espécie de idade das trevas no mundo moderno, né, sem nenhum tipo de pensamento novo, né. Então depende dessa nova geração aí, né, para trazer coisas diferentes para nós, né, porque chega de conservadorismo, né. Por exemplo, a própria comédia é outro exemplo, né. Até pouco tempo atrás, a gente só tinha essas comédias sem graça da TV Globo, do SBT, Praça é Nossa, Zorra Total era totalmente sem graça. Aí chegou a Porta dos Fundos,
né, e botou um sopro de ar fresco, né, para a comédia brasileira. Tem um CQC, que são tipos de comédias inteligentes, né, são diferentes da maioria, né, e já está havendo uma mudança na comédia da televisão em geral, né. Então aos poucos a gente vai mudando, né, porque a gente precisa, porque senão vai viver sempre com as mesmas ideias, né, o mesmo formato de cabeça, e não vai progredir para nada, né. A gente não tem ordem e também não tem progresso, né. E com um país desse jeito, realmente não tem como ter progresso, né? Se eles querem que a ordem esteja acima de tudo, né? Outro exemplo do conservadorismo na nossa sociedade é essas pessoas que pedem a volta da ditadura. É impressionante, isso realmente me impressiona. Como é que pode pessoas pedirem de novo a intervenção de militares? Será que não aprenderam com o passado? Ou será que essas pessoas que pedem intervenção militar são militares, né? Ou seja, pessoas que vão ganhar alguma coisa com isso? Né? Será que acham que realmente ditadura é melhor que democracia? Né? Não é possível, não são tão idiotas assim. Devem ser pessoas que ganharam alguma coisa na ditadura e querem que volte, né, a esses tempos, né? Porque acham que através da violência, da imposição, vão melhorar as coisas, né? Para vocês terem uma ideia do nível que algumas pessoas na nossa sociedade possuem, né? Preferem ditadura à democracia. Se a democracia não está funcionando bem, você não tem que jogar lá fora. Conserte ela, aprimore ela. É o melhor sistema político que existe. Não é porque ele tem alguns problemas que você tem que jogar ela fora e botar uma ditadura. Putz, porra, é foda isso, né? Isso é muito idiotice. Né? Então, esse é o nível do pensamento de algumas pessoas, para você ver o tipo de conservadorismo que está na nossa sociedade. Preferir ditadura de democracia é impressionante. Né? Ou seja, na violência é melhor tudo. Né? Não gostam de conversar, não gostam de negociar. É imposição e acabou. Né? Esse é o nível da cabeça de algumas pessoas. Né? Então vamos acabar com isso, galera. Tá na hora de colocar uma onda progressista na sociedade. Né? Vamos melhorar a política, vamos melhorar o futebol, vamos melhorar a arte, vamos melhorar a comédia, vamos melhorar a economia através de novos pensamentos, botar pra frente, né? Chega essa porra de conservadorismo, né? Vamos mudar para melhor, novas ideias, né? Chega de ficar com a mesma coisa de sempre, chega de andar para trás. Tá na hora de andar para frente, né? Tá na hora de novas ideias, né? Isso tá na mão dessa nova geração, né? Que tá aí, que somos nós, que é você e eu, né? Somos todo mundo que quer mudar o Brasil para melhor, não? Que não quer manter ele como está, né? Ou voltar, né? Para como era antes, né? Que são os ultraconservadores, né? Que gostam de olhar para o passado, só para o passado. O ultraconservador não olha para o futuro, ele só olha para o passado. Para ele, o ideal é aquilo que está no passado, né? Ele gosta de usar várias coisas que estão no passado. Eu acho que é melhor do que hoje em dia, né? Porque hoje em dia geralmente não está como ele gosta, né? Então, para ele está ruim, né? Está errado. Né? Então, vamos botar o Brasil para frente com novas ideias em várias áreas, né? Porque o Brasil está precisando, né? E está nas nossas mãos, né? O Brasil é nosso e tem que ser de todos, né? Não apenas de alguns, não é isso? Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo. Até a próxima. Valeu!